Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Até aqui, com a sua cabeça, vamos orar. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Quando nós nos reunimos, o Senhor se faz presente. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui. E Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. Pai, nós nos prostramos diante da Tua presença mais uma vez nessa manhã. Reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos. A cabeça humana, a inteligência humana, o raciocínio humano é capaz de muitas coisas, mas é incapaz de fazer a obra do Senhor. É incapaz de alcançar o coração humano. Quem pode fazer isso é só o Senhor, é só a Tua palavra. Por isso nós queremos pedir ao Senhor: alcance os nossos corações aqui nessa manhã. Que cada um, Senhor, que cada uma que entrou aqui nessa manhã possa receber uma porção do Senhor.
é o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. É impossível ler esse texto de Paulo aqui e não se lembrar de algumas coisas na história. Essa região hoje que tem sofrido tanto com essa guerra civil, onde as pessoas estão sendo mortas de uma forma muito cruel, essa região da Síria é uma região onde o Evangelho encontrou lugar e espaço nos primeiros anos para poder se desenvolver. Nós estamos falando aqui de Damasco, uma cidade que existe até hoje. Uma das principais igrejas de toda a história foi a igreja de Antioquia, Antioquia da Síria. A igreja mais pujante de todos os tempos da história da igreja sobre a face da terra foi exatamente nessa região da Síria. Damasco, Antioquia, os chamados pais da igreja da Síria foram homens de Deus que Deus levantou naquele tempo, no primeiro século cristão, com o testemunho da fé, com o testemunho do Evangelho, para marcar o tempo, e até hoje nós temos coisas que vêm desse tempo e dessa época. Inclusive, estamos lendo aqui uma porção da palavra de Deus que remonta dessa época que aconteceu nessa região. Mas a história, ela tem o seu fluxo, ela tem o seu modo de caminhar, e hoje esse povo que viveu um período de graça, de presença de Deus, da igreja de Deus, hoje estão vivendo o que estão vivendo. Mas eu queria que nós não nos esquecêssemos que nós temos uma dívida com esse povo. Nós temos uma dívida com esse povo, nós temos uma dívida com tudo que Deus fez e começou a fazer através deles. E é chegando a Damasco que Paulo, o Saulo de Tarso, é alcançado pelo Senhor Jesus. É muito importante que nós atentemos para uma coisa aqui. O mundo de hoje é um mundo extremamente religioso. O mundo hoje, ele aceita com muita facilidade quando a gente fala de Deus. Quando a gente fala de Deus, todo mundo, de certa forma, fica tranquilo, não tem nenhuma interpelação, não tem nenhum conflito. Mas quando nós falamos do caminho que Deus estabeleceu para que o ser humano possa chegar até Ele, aí nós temos conflitos. Saulo de Tarso era um homem religioso ou não? Muito ou pouco? Muito religioso. Ele chega a dizer que era grato a Deus e tinha uma consciência pura, porque desde os seus antepassados eles serviam a Deus. Então Paulo era um homem extremamente religioso, de uma cultura extremamente religiosa. E ele vai para Damasco movido pela sua religião. Ele vai para Damasco como perseguidor, achando que está fazendo uma grande obra para Deus. Mas em Damasco, chegando em Damasco, acontece uma coisa extraordinária, inesperada na vida de Saulo. Deus escolheu um caminho pelo qual o ser humano pode chegar até Ele. Essa ideia pluralista, essa ideia que nós temos no dia de hoje, de que todos os caminhos levam a Deus, e que todas as possibilidades conduzem a Deus e à vontade de Deus,
ela é bonita, ela é agradável, mas ela é mentirosa. Eu custei aprender, quando a gente lê filosofia, você aprende que você pode chegar a conclusões lógicas se você acerta as premissas e coloca elas de forma lógica, a conclusão vai ser lógica. Mas nem toda conclusão lógica é verdadeira. Nem toda coisa que parece ser boa, interessante, agradável, é verdadeira. E Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ele trabalha com certo e errado. Trabalha com falso e verdadeiro. Trabalha com engano e com a verdade. Trabalha com a mentira, com o erro, mas também com a verdade. Trabalha com as trevas, mas também com a luz. Saulo de Tarso era um homem extremamente bem intencionado. E ele achava que ele estava fazendo a obra de Deus. Ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os discípulos de Jesus Cristo. Ele achava que os seguidores do Nazareno, os seguidores de Jesus, aquilo era uma seita, mais uma seita judaica que tinha que ser exterminada. Ele pensava conhecer Deus, a vontade de Deus, ter entendimento das coisas de Deus, mas não sabia, com toda a sua formação, com toda a sua inteligência, com todo o seu cabedal de conhecimento, ele não sabia que Deus havia estabelecido uma única forma do ser humano ser aceito diante de Deus. E a única forma estabelecida por Deus é Jesus. É o caminho, é a verdade, é a vida. Sem Jesus, fora de Jesus, longe de Jesus, o ser humano está longe de Deus. Um dia um dos discípulos de Jesus chegou para ele e falou assim: Senhor, nós começamos a entender tudo que o Senhor falou, mas só falta uma coisa, Jesus. O que é? Mostra-nos o Pai. A gente quer ver o Pai, Deus. Aí Jesus bate na testa e fala assim: oh Deus, até quando que eu vou suportar esse povo? Meu amigo, eu tenho estado convosco tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me segue, segue o Pai. Quem me recebe, recebe o Pai. Quem tem Jesus, tem o Pai. Quem não tem Jesus, não tem o Pai. Quem rejeita Jesus, rejeitou o Pai. Quem não serve Jesus, não serve o Pai. Quem não ama Jesus, não ama o Pai. Quem não é de Jesus, não é do Pai. Exatamente essa é a experiência de Saulo de Tarso. Ele achava que ele era de Deus, ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus, por uma tradição religiosa milenar, mas estava completamente enganado. Aí é o meu temor, é a dor do meu coração. Quanta gente bem intencionada, quanta gente que gostaria sim de se aproximar de Deus, mas que não tem humildade suficiente para aceitar o caminho que Deus estabeleceu. É o caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso é bem intencionado, mas completamente iludido. Aí nós nos perguntaríamos nessa manhã, não dá um nó na cabeça da gente? Mas como é que pode alguém que ele, na cabeça dele, no entendimento dele, ele está fazendo a vontade de Deus, ele está buscando estabelecer ali o querer de Deus, mas está completamente enganado? Por essas razões, Deus é um Deus vivo,
Deus possui vontade, Deus possui um plano. Deus não abre mão da vontade dele. Deus não abre mão do plano dele. E nós, seres humanos, na nossa arrogância, no nosso orgulho, nós queremos estabelecer um plano, nós queremos estabelecer um caminho para Deus e empurrá-lo goela abaixo de Deus. E Deus não aceita, porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Se a gente pensar bem, não é difícil de entender isso. Se nós somos criaturas, se fomos criados por Deus, e Deus é o Senhor, o Criador de todas as coisas, é óbvio que quem tem que estabelecer o caminho e o direcionamento é Ele. E compete a nós buscarmos qual é o caminho estabelecido por Deus. É difícil de entender isso? Não. Mas por que nós não submetemos a isso? Porque nos iludimos, nos enganamos. Queremos ter a liberdade de fazer as coisas ao nosso jeito e ao nosso modo. Paulo é um perseguidor da igreja de Jesus. Paulo está perseguindo os discípulos. Jesus, ele morre pendurado naquela cruz, é sepultado, depois de 3 dias ressuscita, está vivo. Jesus está vivo. Eu não sabia disso. Por muitos anos da minha vida eu vivi sem entender isso. A minha visão, talvez pelo símbolo representativo de Jesus, a única coisa que eu consegui entender de Jesus, porque tinha um símbolo, era o símbolo de Jesus pendurado numa cruz. Mas eu não tinha um símbolo da ressurreição de Jesus, e muito menos a ideia de que Jesus ressuscitou e está vivo. Jesus é o primogênito dos mortos, é o primeiro dos mortos, o único que ressuscitou, está vivo para todo sempre, não morre mais, ele está vivo. E esse Jesus vivo, que foi pendurado naquela cruz, que foi sepultado, que ficou ali durante 3 dias, ele ressuscitou, passou 40 dias ressurreto, conversando, comendo, bebendo com os discípulos, ensinando-lhe as coisas do reino de Deus. Até que ele foi assunto aos céus. E Jesus está tão vivo, que quando Paulo está indo para Damasco, perseguindo os discípulos de Jesus, quem é que aparece a Saulo no caminho de Damasco? Quem foi? Jesus. Se ele tivesse morto, sepultado, enterrado debaixo daquela pedra, ele não ia aparecer para Saulo. Mas apareceu ali o Cristo vivo, o Jesus vivo, o Jesus ressurreto. E é muito interessante porque Saulo é bem intencionado, acha que conhece Deus, mas não conhece o caminho estabelecido por Deus. Ele está cego quanto ao plano de Deus. Ele está cego quanto às revelações de Deus. Deus está fazendo uma grande coisa na história. O Filho de Deus veio a esse mundo. Morreu, mas ressuscitou, está vivo, e Saulo não sabe disso. Ele acha que Jesus é coisa de religiosos, principalmente uma coisa de seita. Eu tenho que acabar com isso, eu tenho que exterminar isso. E nesse zelo, nessa boa intenção,
ele sai prendendo os discípulos de Jesus. Irmãos, a igreja de Jesus. O Neto lembrou isso aqui hoje de manhã. Esse mesmo Saulo, depois de conhecer Jesus, com muito sofrimento, como diz o texto, ele vai escrever dizendo: o firme fundamento de Deus. Firme fundamento de quem? De Deus. Continua tendo este selo: o Senhor conhece os seus. Jesus conhece os seus. O pastor conhece as suas ovelhas. As ovelhas conhecem o seu pastor. Então, Jesus conhece os seus. E a igreja, o povo que Saulo estava perseguindo, era o povo de Jesus. Era a igreja de Jesus. Eram os discípulos de Jesus. E naquela ida ao caminho, naquela perseguição, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: voz de quem? Voz de quem? A voz de Jesus. Uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Saulo não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Saulo. Jesus é vivo e sabe de todas as coisas. É o único caminho, a única possibilidade de nos aproximarmos de Deus é por meio de Jesus. Saulo, por que você me persegue? E ele não sabia quem era Jesus, por isso a pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aquela voz, aquela manifestação tão poderosa, tão extraordinária, que lança-o por terra, aquele brilho, aquela glória intensa que o cega, leva-o a perguntar: quem és tu, Senhor? E qual é a resposta? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O Jesus ressurreto. O Jesus que morreu, mas que está vivo. E que não morre nunca mais. E porque venceu a morte, ressuscitou, Ele é o Senhor, tem todo o poder e toda a autoridade. Jesus é o Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Você está me perseguindo, Saulo. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Você está dando murro em ponta de faca. Rejeitar Jesus, perseguir Jesus, negar Jesus, trair Jesus. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Você está dando murro em ponta de faca, Saulo. Essa sua luta, ela é inglória. Você está batendo num portão de bronze. Você vai bater e vai cair. Você vai bater e vai ser esmigalhado, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, eu tenho todo o poder e toda a autoridade. Você não pode comigo, Saulo. Você não pode com o meu poder, você não pode com a minha autoridade. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, imperativo, levanta-te, entra na cidade, e lá eles vão te ensinar o que é que você deve fazer. Amém? Levanta-te, entra na cidade, e lá eles vão te ensinar o que é que você deve fazer. Gente, aquele homem era um mestre. Aquele homem tinha uma formação das mais brilhantes que se possa imaginar.
Saulo de Tarso era um cidadão romano, era um homem de posses, porque para estudar em Jerusalém, aos pés do mestre Gamaliel, custava muito dinheiro, e o pai dele teve condições de pagar para ele estudar na escola de Gamaliel, a maior e a principal academia de Jerusalém. Entra lá em Damasco, eles vão te ensinar o que você deve fazer. Você não sabe de nada ainda. Esse homem era tão brilhante que ele tinha um conhecimento do direito romano, que ele mesmo faz a sua defesa diante do tribunal de César. Enquanto que os seus acusadores necessitam de um advogado de acusação, ele diz: eu não preciso de advogado, eu mesmo faria a minha defesa, e a faz de uma forma tão brilhante que todos ficam boquiabertos. Mas levanta-te, entra na cidade, porque lá eles vão te ensinar o que você deve fazer. Tem gente muito inteligente, brilhante, mas completamente ignorante nas coisas de Deus. Ignorante, mas uma porta, uma topeira, não sabe nada das coisas de Deus, porque não foi ensinado. Entra na cidade e lá te dirão o que te convém fazer. Lá eles vão te ensinar. Aí entra aqui, irmãos, a importância da igreja. Quem é que vai ensinar Saulo os princípios elementares da fé cristã? Se Saulo é um homem brilhante, é um homem inteligente, conhecedor daquela cultura religiosa milenar, e ele precisa ser ensinado, ele precisa ser instruído na verdade de Deus, na luz de Deus, no caminho de Deus, quem é que pode dizer a alguém o que essa pessoa deve fazer em nome de Jesus? É a igreja de Deus, é o povo de Deus. Por isso que existe uma igreja, não essas 4 paredes, lá naquele tempo não tinha templo, mas o povo de Deus, que conhece Deus, que conhece Jesus, que foi iluminado pelo Espírito Santo, e que conhece a palavra de Deus e que pode instruir a outros. Entra na cidade, porque lá eles vão te ensinar o que você deve fazer. Paulo vai para Damasco, entra lá em Damasco, e lá em Damasco tem um discípulo chamado Ananias. Ananias, olhando a Bíblia toda, o Novo Testamento todo, é um discípulo de Jesus, é um servo de Jesus, mas não se compara ao que Paulo veio a ser em Jesus. Mas é um discípulo de Jesus, que conhece Jesus. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor Jesus numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Jesus ressuscitou, está vivo, sabe onde é que Saulo está, sabe onde é que Ananias está, sabe o nome da rua e na casa de quem que Saulo está. Como é que chamava a rua onde Saulo estava? Na casa de quem? E o que Saulo estava fazendo? Jesus sabe.
Nosso problema hoje é essa incredulidade. Esse é o nosso problema. A gente vive como se Jesus não tivesse ressuscitado. Aqui me lembra muito o irmão Euclides, irmão aqui da igreja, para os que não sabem, seus 90 anos de idade. É interessante, naquela simplicidade e sabedoria que ele dizia: o Senhor não pede, o Senhor manda. É por isso que às vezes eu não entendo muito alguns comportamentos nossos. São comportamentos de pessoas que não conhecem senhorio. É comportamento de pessoas que não entendem que estão debaixo de uma autoridade, que é a autoridade de Jesus, que vive do jeito que acha que deve viver. Quem tem senhor, quem está debaixo de um senhorio, não vive para fazer a sua vontade. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor: Ananias. Qual foi a resposta de Ananias? Eis-me aqui, Senhor. Ele sabe quem é que está falando. Ele sabe que é Jesus. Ele sabe que é o seu Senhor. Então, quando Jesus fala, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Quem conhece Jesus, quem é de Jesus, quem sabe que Jesus é vivo, quando ouve a voz de Jesus, quando entende quem é Jesus, essa é a disposição do coração. Eis-me aqui, Senhor. Então, versículo 11, o Senhor lhe ordenou, não pediu, ordenou, porque Ele é o Senhor. Ele ressuscitou para ser o Senhor. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, tampouco Ele é o seu Salvador. Se a sua vida não é para obedecer Jesus e viver debaixo desse senhorio de Jesus, você não conhece o senhorio, tampouco conhece a salvação. Porque Ele salva aqueles de quem Ele é Senhor. Se Ele não é o Senhor da sua vida, se você mesmo é o Senhor da sua vida, então não é Jesus, não conhece a salvação. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai. Não está pedindo. Ele é o Senhor. Ele sabe o que tem que fazer. Vai à rua que se chama direita. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias disse: Senhor, sou teu servo, conheço muito bem a tua voz, mas o Senhor está seguro disso? O Senhor sabe quem é esse Saulo de Tarso, Senhor? Os males que ele tem nos feito? Os males que ele tem provocado aos teus santos em Jerusalém? E o que Jesus responde? O que Jesus responde? Versículo 15. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. Por que Jesus manda Ananias lá? Por quê, irmãos?
Por que que Jesus se revela a Saulo de uma forma tão extraordinária? Luz do céu, cavalo rinchando e caindo, gente gritando e berrando, aquela coisa extraordinária. Por que que Jesus diz para Saulo: entra lá na cidade porque eles vão te ensinar o que fazer? E por que que Jesus manda Ananias? Por que que o Espírito Santo não faz a obra direto? Por quê? Quero ouvi-los. Silvio? Para que eles pudessem ver o agir de Deus. Aham, isso. E testemunhar. Você vai lá, vai impor as mãos sobre ele, vai impor-lhe as mãos. Por quê? Por que que Jesus não faz logo, como diz o pessoal, barba, cabelo e bigode, não faz a obra logo? Mas por que que Jesus tem que submeter Saulo de Tarso a todo esse processo de passar debaixo das mãos do Ananias? Não é, porque o Ananias é um discípulo no cenário histórico nacional completamente desconhecido. O método de Deus. O método de Deus é a igreja, e esse método não pode falhar. Esse serviço é da igreja, é de todos nós, é de cada um, não só do pastor, do líder, do missionário, mas da igreja. Amém, Cida? Eu creio que devia diminuir a sabedoria de Paulo. Aham. O método que Deus usa é a igreja. É a igreja. Mas na igreja, a sabedoria vem de Deus. Vem de Deus. A sabedoria humana, Deus queria mostrar para Paulo. Exatamente. A sua sabedoria agora, ela vai ter que ser submetida a uma outra Há sabedoria. uma outra sabedoria. Que autoridade. A autoridade. Foi uma coisa extraordinária que Deus fez na vida de Saulo. Talvez, provavelmente, de uma forma visível e grandiosa, Jesus não tenha feito isso na vida do Ananias. Mas naquele momento, Ananias é autoridade sobre a vida de Saulo. Ananias é discípulo de Jesus, servo de Jesus, que ouve a voz de Jesus, que conhece Jesus e que é instrumento de Jesus para impor as mãos sobre a vida de Saulo de Tarso. Por que Ananias e por que não diretamente o Espírito Santo? Domingo passado, o anjo do Senhor apareceu para Filipe e disse: desce a estrada tal. E Filipe desceu. Por que que o anjo mesmo não foi direto lá no eunuco? A obra de Deus, mas ela é feita por meio de quem? Por meio de nós. Vamos repetir? A obra de Deus, mas Deus a realiza por meu intermédio. Mais uma vez, a obra de Deus, mas Deus precisa de mim. Pode falar, precisa de mim para realizar a sua obra. A única obra que prevalece é aquela que Deus realiza por nosso intermédio. Se for eu que realizei, não vale nada, não permanece. Mas se Deus realizou por meu intermédio, é de Deus. A glória é de Deus,
a obra de Deus, ela permanece. Há sempre um conflito entre a carne, a vontade humana e a vontade de Deus. Ananias, vai lá. Que isso, senhor? O senhor está brincando. Esse homem aí está matando todo mundo. Vai lá. Ele estava orando e viu você entrando lá, impondo as mãos sobre ele. Meu Deus, quanto privilégio a gente perde de ser instrumento de Deus. Quanto privilégio. O que você daria, estou pensando aqui, o que você daria para ter o privilégio de impor as mãos sobre um homem que seria o maior apóstolo da igreja? O que você daria para trazer um jovem para Cristo, orientá-lo no caminho de Jesus e ele se transformar num grande instrumento de Deus para a glória de Deus? E você ter sido participante dessa história. Sem Deus, nada podemos, mas sem nós, Deus não quer. Sem você, meu irmão, sem você, minha irmã, sem eu, Deus não quer fazer a obra. O anjo, ao invés de ir lá no eunuco, pregar o evangelho para ele, veio para Filipe e falou: Filipe, desce lá. O eunuco vai passar lá agora mesmo, você vai pregar o evangelho para ele. Ananias, vai lá, impõe as mãos sobre o Saulo. É o chamado de Deus para a igreja. É o chamado de Deus para as nossas vidas. Aqui fica revelado, então, que todos nós precisamos ser ensinados. Que todos nós precisamos uns dos outros. Saulo entra na vida da igreja, mas ele tem que entrar pela porta da frente. Ele entra, mas entra através e debaixo de autoridade. Mostra aqui a importância da comunhão. Consegue imaginar a gratidão de Saulo a Ananias? Está cego, mas tem alguém que ouviu a voz de Jesus. Tem alguém que é instrumento nas mãos de Jesus para vir até ele, abençoar a vida dele, colocar as mãos sobre ele, orar por ele com a autoridade de Jesus. Essa é a beleza da igreja. Essa é a beleza da comunhão. Essa é a beleza da comunidade cristã. Jesus está vivo, Jesus continua trabalhando, Jesus continua usando pessoas, a igreja é esse instrumento de Deus, as nossas vidas devem ser instrumentos para a glória de Deus, para que Deus realize grandes coisas. É muito bom, irmãos, é extraordinário quando Deus nos usa, quando Jesus nos usa para fazer alguma coisa na vida do outro. Há muitos anos atrás, muitos anos, eu devia ter, naquela altura, 19 anos de idade, e 2 vezes por semana nós fazíamos culto na empresa onde nós trabalhávamos, que era a Unogás. A gente fazia um culto com o pessoal do escritório, fazia um culto com o pessoal ali do gás. E numa daquelas ocasiões, eu dei uma Bíblia de presente para um rapaz. Eu fiz umas anotações, entreguei a Bíblia para ele. Passaram-se os anos, fui para Belo Horizonte, voltei. Um dia estou andando na Engenheiro Portela, alguém bate no meu ombro. Pastor Jesus. Eu, oi, tudo bom? Tudo bem. O senhor lembra de mim, pastor? É uma pergunta difícil, né? Aí ele mesmo respondeu: não, o senhor não vai lembrar, que naquela altura eu era muito cabeludo e tal. Eu falei: olha, realmente não lembro. O senhor se lembra do dia que o senhor orou por mim? Eu falei: meu amigo, não me perdoe, mas não lembro. Para o senhor pode ter sido mais uma oração, mas para mim foi a oração que mudou a minha vida.
Naquele dia, Jesus mudou a minha vida. Completamente, a minha vida foi mudada. Hoje eu sou um servo de Deus. Aquela Bíblia que o Senhor me deu se transformou em muitas Bíblias. Porque hoje eu distribuo Bíblia aqui no Brasil, para o Paraguai, para vários lugares eu mando Bíblias. Porque aquela Bíblia foi muito importante para a minha vida. Eu fico pensando na alegria de Ananias. Eu fico pensando na alegria de conseguir ouvir a voz do Senhor Jesus. Eu fico pensando na alegria de conseguir ser instrumento nas mãos de Jesus, para a glória de Jesus. Saulo ficou muito maior do que Ananias, ficou muito maior do que Barnabé. Eles foram instrumentos de Deus para essa grande obra de Deus. Sim. A semana passada o senhor falou de Filipe com eunuco. Com eunuco. Hoje o senhor fala para a gente de Ananias com Saulo. Com Saulo, Paulo. Exato, É, Paulo. são pessoas escolhidas pelo Senhor, totalmente diferentes, Isso. uma da outra. Perfeito. Né? E eu quero dizer que pela grandeza que Saulo naquela época tinha, né? Isso. Como um grande chefe do exército, comandante, era respeitado. Um grande por líder todos, nacional, né? E o Senhor fez ele, né, largar tudo e servi-lo e Isso. torná-lo no maior Um discípulo, um apóstolo. E essa escolha, eu estou querendo dizer que é bem interessante, né? O eunuco, o senhor pregou a semana passada, Eunuco. e Paulo, Isso. né? A diferença não é de classe social, Não. o senhor está entendendo o que eu quero Excelente, dizer? e a sua colocação é muito importante, porque até hoje nós temos uma igreja chamada Igreja Copta, das regiões da Etiópia, que chega no Egito, e que provavelmente foi trabalho do eunuco. Deus sabe o que faz. Na economia de Deus, Deus não gasta recursos, não joga recursos fora. Aquele eunuco era um tiro certo que o Senhor estava dando. A missão de Deus é alcançar todos os povos com a graça do Evangelho. E aquele eunuco foi um instrumento de Deus lá na África, na Etiópia, que até hoje a gente tem a igreja copta, com certeza, trabalho daquele eunuco. A Etiópia teve uma igreja forte. O Egito teve uma igreja forte. E agora, Severo levanta isso e a gente dando o passo seguinte, Jesus dizendo: Ananias, eu sei o que eu estou fazendo. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Amém? Esse é para mim um instrumento escolhido. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai a quem? Ao Senhor da seara para que mande para onde? A seara é de quem? Do Senhor. Quem é que manda trabalhadores para a seara? Então vai, Ananias, porque esse aí foi eu que escolhi. Independentemente, cada um ele tem um propósito. Este é um vaso escolhido. Se o Senhor é o Senhor da obra, se o Senhor é o Senhor da vinha, se o Senhor é o Senhor da seara, qual o patrão que não escolhe os seus serviçais? Qual o patrão que não faz uma triagem para escolher os seus serviçais? Então, o Senhor da seara, o Senhor da obra está dizendo: este aí é um vaso escolhido, é um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e reis,
bem como perante os filhos de Israel. E ele vai aprender comigo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Amém? O Senhor escolhe os seus obreiros. O Senhor escolhe através da sua igreja. O Senhor escolhe através do seu povo. Saulo precisava, entra lá que eles vão te ensinar. Gente, ninguém consegue servir a Deus se não tiver um coração ensinável. Ninguém consegue crescer se não tiver mente e coração humilde para poder aprender. Deus usa instrumentos dele para o nosso crescimento e para a sua glória. E Deus escolhe os seus vasos, os seus obreiros, os seus trabalhadores. Amém? Nosso irmão ali, Zé Maria, levantou a mão algumas vezes. Pode falar, meu irmão. Pastor, Sim. é só para a gente relembrar a história. Muita coisa foi dita, mas alguns detalhes eu gostaria de dizer aqui. Talvez possa ajudar a gente a compreender mais essa história linda, que é a história de Paulo, de Saulo, né, que para mim é a história mais bonita que existe dentro da Bíblia, né? Tivemos muitas histórias bonitas, mas a história, a transformação de Paulo é algo sensacional. Faltou dizer aí, que é para a gente poder entender um pouco, é que Saulo, ele tinha dupla cidadania, né? E é interessante que ele, apesar de ter dupla cidadania, a autoridade que foi dada a ele pela igreja da época, ele cumpriu fielmente, que apesar da dupla cidadania, ele perseguiu aos cristãos da época. Exato. E ele teria também, como dupla cidadania, como cidadão judeu também, de defender, né, o cristianismo. No entanto, ele foi perseguidor do cristianismo. Agora, com relação àquela pergunta que o senhor fez aí sobre por que Ananias foi usado, Isso. eu penso que talvez Paulo tornou-se um arrogante e Deus usou Ananias, uma pessoa simples, humilde, para quebrar essa arrogância de Saulo e mostrar para ele que a obra de Deus não seria feita com arrogância, e sim com amor e com humildade. Amém. Porque o simples homem o transformou e tirou ele da cegueira. Amém. Obrigado, irmão Zé Maria. Nós temos duas coisas aqui. Deus tem Saulos e Deus tem Ananias na igreja. Nem todo mundo é Saulo, mas todo mundo tem a obrigação de ser um Ananias. Não é verdade, irmãos? Deus usou dois homens que foram fundamentais na trajetória espiritual de Paulo. Dois homens Deus usou, que foram fundamentais na construção da fé e do ministério de Paulo. Quem foram esses dois homens? Ananias e quem? E Barnabé. Dois homens. Quais foram as pessoas fundamentais que Deus usou na sua vida, na sua história de fé? Quem foram as pessoas? Você não caiu de paraquedas. Nós já vimos aqui que o Espírito Santo não faz essa obra diretamente. Essa obra é feita através de pessoas. E que muitas vezes você pode até ter crescido espiritualmente mais do que essas pessoas, mas você tem uma dívida com essas pessoas. Ananias foi uma peça-chave, um instrumento de Deus na vida espiritual de Paulo, na trajetória, na jornada espiritual de Paulo. Foi o homem que Jesus usou para chegar lá, cheio do Espírito Santo, da autoridade de Deus,
com medo daquele homem bravo que estava perseguindo todo mundo, pôr as mãos na cabeça dele e dizer assim: Saulo, irmão, o Jesus que te apareceu no caminho, o meu Senhor, a quem eu sirvo, me mandou aqui impor as mãos sobre você e dizer: fica curado, fica cheio do Espírito Santo. E aquilo mudou completamente a vida de Saulo. Glória a Deus. Eu estava lendo a história de um jovem, ele disse que um dia a vida dele foi completamente mudada. Ele estava num período de oração, num retiro de oração, como nós estávamos ontem. Estavam ali orando e de repente veio um pastor mais velho, impôs as mãos sobre a cabeça dele, orou com ele ali naquele momento, e eu não me lembro o teor das palavras, ele coloca no escrito, mas ele disse que a partir daquele dia a vida dele nunca mais foi a mesma. Um instrumento de Deus para abençoá-lo. Os irmãos às vezes não têm percepção dessa realidade, né? Você não pode sair impondo a mão na cabeça de todo mundo. A Bíblia já ensina isso para a gente. A Bíblia ensina. Senão você se transforma em participante dos pecados dos outros. Está escrito aí na Bíblia, já leram, né? Mas, irmãos, essa questão de nós orarmos pelos outros, né? Às vezes eu chamo os irmãos aqui para orar e falo assim: passa diante do irmão, deixa ele ver sua cara, mostra a sua cara para ele, abraça com ele, olha no olho dele, põe a mão nele, ora por ele, porque essa oração pode mudar a vida dele. Se você for um homem de Deus, se você for uma mulher de Deus, que anda na presença de Deus, que tem mãos santas, que é cheio do Espírito Santo, se você orar, a vida dele vai ser mudada. Você não crê nisso? É a autoridade de Jesus. É difícil a pessoa vir aqui, como foi ontem à noite. É difícil. São grilhões que são quebrados, são barreiras, são pessoas às vezes tímidas, às vezes são pessoas introspectivas, mas o Espírito Santo inquieta, empurra ela. Aí é a hora da igreja agir, de homens, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, da autoridade de Deus, falar: vem cá, meu irmão, vou orar por você. E Deus vai abençoar a sua vida. Você vai ser liberto. Quem foram os homens de Deus e mulheres de Deus da igreja na sua vida? Que foram instrumentos de Deus na sua vida? Eu tenho. E tenho uma dívida impagável diante de Deus pela vida dessas pessoas. Ananias foi esse instrumento de Deus. Olha como ele começa: Saulo, irmão, o Jesus que te apareceu no caminho é o Jesus vivo a quem eu sirvo. Gente, isso é a maior autoridade que existe. Nós podemos orar, é por causa dele. Nós podemos orar porque estamos orando no nome dele. Não é no meu nome, não é no nome de uma instituição, mas é no nome do Senhor vivo. O Jesus vivo que te apareceu, ele que me mandou aqui. Eu estou impondo as minhas mãos sobre você em nome dele. É a autoridade de Jesus. As escamas caíram, literalmente e espiritualmente. O homem foi cheio do Espírito Santo, levantou e já começou a pregar. É assim que Deus faz. Qual foi o outro homem que foi instrumento de Deus na vida de Saulo? Barnabé. Se Ananias foi a porta de entrada para a igreja e para o reino de Deus, Barnabé foi o discipulador. Barnabé foi quem discipulou Paulo. Barnabé foi quem abriu as portas do ministério para Paulo. Se Ananias foi a chave,
um instrumento de Deus para abrir as portas para a fé, para o início da fé, para o início da caminhada da fé, Barnabé foi um instrumento de Deus para discipular e para trazê-lo para o ministério. Barnabé estava diante de Paulo na fé, no coração, na vida espiritual. Aquele homem era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele homem tinha uma graça de Deus tão extraordinária na vida dele que ele resolveu vender todos os bens que ele tinha para dar para os santos. No mundo hoje em que as lideranças espirituais, elas querem receber e sugar dos santos, esse é um líder digno, que abre mão de tudo que tem, por causa de Deus e por causa de Jesus. Paulo volta para Jerusalém e todo mundo fica com medo dele. Aí o Barnabé, me conta aqui essa história, o que foi que aconteceu com você? Ah, Barnabé, todo mundo está com medo de mim, a igreja tem medo de mim, ninguém me acolhe. Eu me aproximo deles, eles fogem, estão com medo, estão achando que eu vou matá-los como matava. Mas como que é? O que foi a sua história? O que aconteceu? Não, Jesus apareceu para mim, Barnabé. Jesus apareceu, me derrubou literalmente do cavalo, mudou minha vida, me virou completamente do avesso, sou outra pessoa. Glória a Deus, meu irmão, vem cá. Apresentou aos apóstolos, apresentou para a igreja, e ele começou ali a pregar o Evangelho. Saulo foi embora, lá para hoje onde é a Turquia, as regiões lá de Tarso, da Cilícia. Aí Barnabé vai para a igreja de Antioquia, começa a fazer um trabalho lá, e fala, tem alguém que pode me ajudar aqui. E esse alguém é o Paulo. E vai atrás dele. E traz ele para trabalhar com ele no ministério em Antioquia. Até o dia que o Espírito Santo fala assim, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Essas coisas só acontecem quando nós estamos em comunhão com a igreja. Essas coisas só acontecem na nossa vida de crescimento espiritual, de vida espiritual, quando nós vivemos a vida da comunidade de Deus, que é a igreja. É na igreja que essas coisas acontecem. Você já foi instrumento de Deus para abrir a porta da fé para alguém? Já levou alguém a Cristo? Tem alguém hoje que caminha na fé por causa da sua vida? Tem alguém hoje que se prostra diante de Deus e pode dar graças a Deus por sua vida, que você foi o instrumento de Deus que o colocou no caminho da verdade? Tem? Você é um instrumento de Deus? Ou está vivendo a sua vida e passando os dias aí sem entendimento dessa graça de Deus, né? Misericórdia, Senhor, o Senhor está falando, aí é pior ainda, né? Tem alguém que está do lado de fora ou foi colocado para fora, porque Jesus fala sobre isso. Jesus fala assim, ai de vós que não entra e não deixa os outros entrar. Tem alguém que não entrou por sua causa, meu Deus. Misericórdia, aí me causa calafrios, né? Este é instrumento, vaso escolhido. Mas para esse vaso ser burilado, Deus precisou de Ananias. Deus precisou de Barnabé. Todos nós nos afiamos e somos afiados uns pelos outros. Todos nós nos abençoamos e somos abençoados uns pelos outros. Essa é a vida da igreja. Essa é a vida da comunhão, né? É por isso que eu não entendo
crente, servo de Jesus, povo de Deus, tem que andar junto. Tem que ter alegria nessa comunhão, porque é aí que Deus vai fazer grandes coisas, né? Vamos orar?